Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula aqui para o segundo ano, aula de português com a Prof. Carol. Vamos olhar os objetivos da aula de hoje, então? Utilizar a ordem alfabética para organizar as palavras propostas. Relacionar letras em formato de imprensa e cursiva maiúscula e minúscula. E identificar a função social do texto lido. Então, olha só, vamos relembrar o texto que a Prof. Ana leu com vocês na aula anterior, a tirinha. E essa tirinha traz o Cascão e o Jeremias. Vamos ler ela novamente? Olha só, o Jeremias chega com uma caixa e fala para o Cascão: "Olha quanta sucata, Cascão!" E o Cascão responde: "Não vejo sucata, não." Quando a gente reaproveita as coisas, elas se transformam em outras bem legais. Não precisa virar lixo. E no terceiro quadrinho, o Jeremias responde: "Da hora!" E o Cascão fala assim, ó: "Vamos olhar para as coisas com mais criatividade, turma." Olha só que legal, não é mesmo? Vocês viram com a professora Ana que realmente nós podemos fazer alguma coisa com a sucata. Nós fizemos lá com a Prof. Ana o brinquedo Bilboquê, lembram? E olha só o que a Prof. Carol trouxe aqui. O que é tirinha? Nós acabamos de ver uma tirinha. O que será que é a tirinha? Para que serve a tirinha? Qual é o objetivo da tirinha? Vamos ler aqui? Tirinhas são uma sequência de quadrinhos que apresentam textos mistos, com imagens e palavras. Sua função é divertir, fazer humor, criticar ou até mesmo ironizar. Ironizar quer dizer o contrário do que se quer dizer realmente. Então, por exemplo, quando a gente faz alguma besteirinha lá em casa ou lá na escola e a prof ou a mamãe chega e fala assim: "Bonito, hein?" Ela quer dizer, será que é bonito aquilo que a gente fez? Não, né? Ela quer dizer, na verdade, que é feio. Mas ela fala: "Bonito, hein?" Isso é ironizar. Então, agora vocês já descobriram o significado da palavra ironizar. E a tirinha, ela tem essa função. Ou ela ironiza, ou ela traz humor para que a gente possa se divertir, ou ela critica, né, como diz aqui, que é dar opinião sobre alguma coisa. Então, essa é a função da tirinha, certo? E nessa tirinha que a professora Ana nos trouxe, que nós estamos revendo hoje, ela fala sobre um assunto muito legal. Ela fala sobre a reciclagem de materiais, da sucata. Vamos dar uma olhadinha aqui então sobre o que é a sucata? Vocês também já viram com a professora Ana na aula passada. Sucata são aqueles materiais que a gente pode transformar em outros materiais. Certo? Por exemplo, na aula anterior nós pegamos garrafa, a tampinha da garrafa, jornal, o barbante e transformamos num bilboquê, não é mesmo? Então, agora eu trouxe aqui para vocês a garrafa, o barbante e o jornal. Mas por que a professora Carol trouxe novamente esses materiais que a Prof. Ana já conversou? Porque eu quero colocar eles em ordem alfabética com vocês. Vocês lembram da ordem alfabética? Não? Ah, lembram sim. Vamos dar uma olhadinha aqui nela? Olha só, eu trouxe o alfabeto todinho para nós lermos juntos. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, vocês lembram.
E olha só, os materiais que a gente trouxe eram barbante, garrafa e jornal. Qual primeira letrinha será que nós vamos encontrar aqui? Quem vem primeiro no alfabeto para nós podermos colocar em ordem alfabética? Vamos ver? Olha só, a letrinha B do barbante, nós já vamos ver. Depois a garrafa vem primeiro com a letrinha G. E depois o jornal. Vamos ver como ela fica? Ó, o barbante primeiro. Barbante. Depois a garrafa. Olha só. Garrafa. Lembram dos dois R's fazendo som forte do R? Garrafa. E depois o jornal. Muito bem. Então, agora, nós vamos colocar essas palavras em ordem lá no caderno. Vamos lá? Escolham a melhor letra que vocês estão mais acostumados, mas eu queria lançar um desafio aí para quem ainda está fazendo a caixa alta, tentar fazer a letra cursiva, combinado? E com muito capricho, coloquem o nome, pula uma linha, coloca a data de hoje e escreve lá o enunciado, número 1. Vamos colocar em ordem? E vamos escrever essas palavras que nós vimos agora, que são os materiais para fazer o bilboquê, vamos colocá-los em ordem alfabética. Eu vou dar 5 minutos para vocês copiarem e eu já volto para nós continuarmos a aula, combinado? Então vamos lá!
crianças? Copiaram? Tudo certinho? Colocaram na ordem? Então, a primeira palavrinha ficou lá, barbante. A segunda, garrafa. E a terceira, jornal. Muito bem, vocês estão de parabéns. Então, olha só, a Prof. Carol trouxe aqui aquelas palavras que vocês já viram na atividade da aula anterior, também com a professora Ana. O que essas palavras têm em comum? Vocês lembram? A palavra raquete, a palavra queijo, a palavra piquenique, a palavra queixo e bilboquê. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum é o que elas têm igual. O que tem de igual nessas palavras? O que será? Vocês já viram na aula anterior, vocês lembram? Olha só, o que elas têm de igual? Vai aparecer aqui na tela. Vocês já estão vendo? Isso mesmo! A sílaba que. Lembram que a Prof. Ana falou da sílaba que para nós? Que é a consoante, a vogal e a vogal, a sílaba que. Então, lá na palavrinha raquete, a sílaba que está no meio, lembram? Na palavra queijo, ela está no começo, assim como na palavra queixo, que são palavras muito parecidas, só muda uma letrinha, lembram? A letra J e a letra X. Mas a sílaba que está no começo das duas palavras. Na palavra piquenique, a sílaba que tem duas vezes, olha só, lá na segunda sílaba e na última sílaba. E aqui na palavra bilboquê, ela tem um sinalzinho gráfico, que a professora Ana também explicou na aula passada. Por que do sinal gráfico mesmo? Vocês lembram? Isso, porque a última letrinha que nós falamos fechadinho, né? Onde está o sinal gráfico? Bilboquê. Se fosse um sinal, um acento agudo, seria bilboquê. Mas não, é um acento circunflexo, então é bilboquê. Essas palavras aqui, a professora Carol também quer colocar em ordem alfabética com vocês, já que é isso que nós estamos vendo hoje. Vamos lá para o caderno novamente? Olha só. Ah, mas olha, a professora Carol trouxe outra coisa antes disso. Eu havia esquecido. Diferentes tipos de letras. Vamos ali na mesa dar uma olhada, então, antes de nós registrarmos no caderno essas palavras? Venham comigo. Olha só, a prof trouxe as mesmas palavras que nós vamos registrar no caderno para nós vermos os diferentes tipos de letras. Porque assim, quem sabe, vocês se arriscam na letra cursiva mais vezes, não é mesmo? Então, olha só, olhem aqui na mesa com a prof. Aqui tem a imagem do bilboquê e as palavrinhas aqui em caixa alta e letra cursiva. E a prof queria comparar as letras aqui, ó, caixa alta e a cursiva. Estão vendo? Letrinha B, aí depois vem a letrinha I. E para formar a primeira sílaba da palavra bil, lembra que tem que ter o L? Olha só o L na letra caixa alta e na letra cursiva. Bil, mais um B, bil, bo. Olha a diferença das letrinhas, que legal. Aí lá, a letra Q. Olha só, aqui na caixa alta, ela é bem parecida com a letrinha O, mas ela tem um risquinho lá embaixo, não é mesmo? E já na letra cursiva, esse risquinho vai lá para baixo. Aí vem a letrinha U, que é muito parecida, e a letrinha E com um acento circunflexo, bilboquê. E assim nós vimos as duas letras, os dois tipos de letras. E a prof trouxe outra palavra aqui, ó, piquenique. Vamos ver lá, ó.
como fica na mesa novamente? Olha só. A letrinha P, a diferença. A letrinha I, quantas vezes nós já vimos, não é mesmo? De novo lá a sílaba Q. Aí ni, que, piquenique e a imagem lá do piquenique. Certo? Vamos ver a próxima palavra, como ficam nas duas letras, nos dois tipos de letras? Olha só, a palavra queijo. Queijo na caixa alta e na letra cursiva. Palavrinha queijo. Muito parecida com a outra palavra que nós trouxemos aqui, que é a palavra queixo. Olha só lá o menininho com a flechinha lá no queixo. E a palavra queixo, com X. Muito bem. E assim também na letra cursiva. Viram só a diferença das letras? Que legais! E vocês já podem treinar essa letrinha aqui. Já estão treinando, não é mesmo? Mas quem ainda está na caixa alta, vamos passar a fazer a próxima letra. E olha só a última palavra, raquete. Olha lá, o desenho da raquete, a palavra com a caixa alta e a letra cursiva, cheia de voltinhas. Muito bem. E agora eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui na tela para que a gente possa registrar essas palavras também no caderno. Vamos lá? Vocês vão colocar novamente, então, lá o nome, a data e número 2, palavras com que. Eu vou dar 8 minutos para vocês copiarem essas palavras e daqui a pouco nós vamos retomar elas olhando bem a ordem alfabética. Combinado? Já já eu volto.
aí, crianças, copiaram as palavras? Muito bem. Então, o que a professora Carol quer que vocês observem aqui nas palavrinhas agora? Nós temos a palavrinha bilboquê, que foi a primeira que nós copiamos, porque começa com a letra B. É a primeira que vem lá na ordem alfabética, certo? Depois nós copiamos a palavra piquenique, né? Que nós temos lá as duas sílabas que, uma lá na segunda sílaba, a outra na última sílaba. Depois vieram as duas palavras com letra Q. Mas, prof. Carol, se só muda uma letra nessa, como que eu vou saber se vem o queijo primeiro ou o queixo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Primeiro vocês copiaram a palavra queijo, depois a palavra queixo. Observem que até mudar a letrinha J e a letrinha X, as palavras são praticamente iguais, não é mesmo? E o que eu tenho que observar? Que a letra J vem antes da letra X, por isso a palavrinha queijo veio primeiro. Depois vocês copiaram a palavra queixo. Então está certinha essa ordem alfabética que nós fizemos. Elas estão em ordem. Por último veio a palavrinha raquete, não é mesmo? Que a palavrinha B veio por primeiro, a palavrinha P depois as duas palavras com a letra Q, que é a sequência alfabética, e por último a palavra com a letra R, raquete. Muito bem, vocês estão muito espertos. Então vamos dar uma olhada na tarefa da aula de hoje. Vocês viram com a professora Ana que nós já vimos a tirinha, né? Nós estudamos uma tirinha na primeira aula e agora na segunda aula nós vimos a mesma tirinha e na tarefa temos outra tirinha para analisarmos. Vocês já descobriram o que é tirinha, não é mesmo? Então, olha só, nessa tirinha, a mãe do Cascão e o Cascão estão conversando porque ela tem uma garrafa na mão. E ele fala: mãe, o que tem nessa garrafa? Ela responde: óleo de cozinha usado, filho. Se for descartado na pia, pode entupir a tubulação. Se jogar no ralo, vai direto para a natureza e pode contaminá-la. Mas o óleo pode ser reciclado. Com ele dá para fazer ração para animais, resina e até sabão. Sabão, banho, entendeu? Aí ele fala, né? Ele dá uma risadinha, porque o Cascão não gosta de tomar banho, não é verdade? Ai, que coisa feia! Mas o que eu quero que vocês descubram, então, nessa atividade de hoje? Vocês já fizeram todas as perguntas que a professora Ana pediu lá na primeira aula, a interpretação da nossa tirinha. E aqui na atividade número 2, vocês vão fazer o que nós fizemos hoje na aula. Olha só, de acordo com a tirinha, coloque em ordem alfabética as opções que a mãe de Cascão nos dá sobre o que podemos fazer com o óleo da cozinha quando reciclamos. Lembram que nem tudo vira lixo? Isso mesmo, o óleo de cozinha também não. Lembram que ela falou que dá para fazer com óleo de cozinha? Então, vocês vão colocar essas opções aqui em ordem alfabética. Combinado? E olha só lá a expressão do Cascão. Por que será que ele ficou assim? Porque ele não quer tomar banho, não é mesmo? É, mas nós devemos fazer isso. Então, vamos conferir os objetivos da aula de hoje? Olha só. Utilizar a ordem alfabética para organizar as palavras propostas. Nós fizemos isso 2 vezes na aula de hoje. A hora que nós organizamos o material visto na aula passada, a garrafa, o barbante e o jornal, para nós organizarmos em ordem alfabética, fizemos e depois nós colocamos as palavras novas que a professora Ana já havia trazido na aula anterior em ordem alfabética também. Então, cumprimos esse objetivo. Relacionar letras em formato de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Nós fizemos com todas as palavras da segunda atividade lá na mesa.
Conferimos como elas ficaram em caixa alta e como elas ficaram em cursiva. Legal, cumprimos também esse objetivo. E identificar a função social do texto lido. Nós descobrimos hoje para que serve a tirinha, o que ela quer dizer, não é mesmo? Legal! E também aqui nós revimos um objetivo da aula da professora Ana, que era a expressão facial ali do Cascão na hora do banho, falando que não queria tomar, não é mesmo? Então nós cumprimos os objetivos da aula de hoje. Muito bem, então até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Animados com a professora Selma para mais uma aula de história? O que será que a professora trouxe hoje? Olha, vou colocar ali na imagem, ali na tela para vocês, a imagem do Brasil. O que será que vamos falar, professora, com essa imagem? Mas eu quero que vocês olhem aqui na mesa da professora. Olhem aqui a imagem que a professora trouxe para vocês. Que imagem linda! Mas por que essa imagem toda colorida? É o rosto de uma pessoa, não é? Isso, mas por que toda colorida? O que tem a ver o Brasil com essa imagem desse rosto todo colorido, professora? Ah, tá parecendo um quebra-cabeça. Olha, um olho claro, outro mais escuros, características físicas bem diferentes. E além dessa característica física, que é o que vocês estão conseguindo ver através dessa imagem, temos também culturas diferentes, religiões diferentes. Então, a professora, dentro de uma imagem, eu trouxe aqui para vocês verem essa mistura. Mistura num rosto só. Ai, professora, está ficando complicado. Então, através dessa imagem lindíssima que vocês estão vendo aqui, que é essa mistura, vocês vão compreender o que vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, venham aqui com a professora, aqui na nossa tela. Trouxe ali o rosto colorido, trouxe aqui o nosso país, o Brasil, e dentro do Brasil, o que nós trouxemos aqui? 3 imagens, 3 rostos muito importantes que fazem parte da nossa história. Primeiro eu trouxe a imagem aqui do índio, que nós sabemos que quem foram os primeiros habitantes aqui a povoarem o nosso país? Os índios, que chamamos aí de donos da terra. Joia! Depois, o homem branco. Qual foi o primeiro homem branco a chegar aqui depois que os índios já estavam? Os portugueses. E aí depois a gente traz aqui a imagem do negro. Então vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. A primeira imagem do rosto colorido que a professora trouxe, aqui esses 3 rostos aqui de lugares diferentes, de culturas diferentes. Então vamos lá compreender. Vamos iniciar então pelo nosso tema. Hoje vamos falar sobre contribuições indígenas. Hoje é este o tema da nossa aula. E qual é o objetivo que deveremos alcançar até o final da aula? Conhecer e identificar as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Então agora vocês já estão começando a compreender por que aquela imagem ali tem a imagem do índio, a professora trouxe aquele rosto colorido, a professora trouxe o nosso país ali, o Brasil. Aí aqui a gente fala, ó, da formação do povo brasileiro. Então as coisas já começam a fazer sentido para vocês, não é verdade? Então vamos lá. Olha o que a Laura traz. Estavam com saudade da Laura? A professora Selma também estava, a nossa querida mascote, a nossa ruivinha. Olha o que ela está perguntando aqui. Mas por que será que o povo brasileiro tem pessoas com características físicas tão diferentes? Essa pergunta da Laura também pode ser a sua pergunta, não é verdade? Quando vocês viram aquele rosto todo colorido. Por que as pessoas, nosso povo brasileiro, traz essas características tão diferentes? Então, vamos lá voltar ao passado, lá no início, como a professora estava falando, lá no comecinho da nossa aula. Vamos voltar um pouco no passado, lá no tempo. Lá no início, o que tinha lá? Os índios, que a professora falou que era o quê?
os donos da terra. Então, o nosso Brasil, primeiramente tínhamos os indígenas e depois quem que chegou? Os portugueses, os homens brancos chegaram aqui no nosso país. Observem aí que já temos aí, começam a formar aí uma mistura. Ó, temos os indígenas, depois temos o homem branco. E o que acontece na sequência? Esses portugueses, eles vão lá no continente africano e traz os homens negros à força. Então, eles foram escravizados aqui no nosso país. Então, vêm os homens negros para trabalhar no serviço pesado de forma escravizada. Então, eles não vieram porque eles quiseram. Então, observem aqui que já temos aqui mais um povo. E dali foi chegando outras pessoas e a professora traz aqui nessa terceira imagem o quê? Uma mistura. Temos o homem indígena, temos o homem branco, temos o homem negro. A professora traz aqui a imagem do globo, né? De todo o nosso planeta Terra. Aí estou falando especificamente aqui do nosso país, do Brasil, e trago aqui para vocês na terceira imagem aqui uma miscigenação. Professora, repete isso que eu não entendi. Isso mesmo, miscigenação. O que é isso, professora? Olhem aqui o que significa, qual é o conceito de miscigenação? É a mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte, o que vão originar um terceiro elemento. Então, observem aqui a imagem que a professora trouxe aqui, a imagem de diversas crianças, cada uma com cores diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. Então, vamos compreender aí. Vocês viram que lá no passado começou a chegar, além dos índios que já estavam, vieram o homem branco, vieram os homens negros, teve essa mistura. O que acontece? O homem branco se envolve com uma mulher negra e aí o que acontece? Essa mulher negra fica grávida, tem um filhinho, aí o filhinho não vem nem negro e nem branco. Aí começa aquela mistura, que é essa miscigenação, é o que a professora trouxe aqui. E aí vem o que a gente chama de pessoas pardas, não é verdade? E aí começa essa mistura. Por isso que a professora trouxe aqui, ó, vejam que tem a criança bem branquinha, temos a criança negra. Aí aqui a gente traz ali uma criança que a gente costuma chamar de parda, porque já começa essa mistura. E aí vem outras pessoas, vem os japoneses, vem os chineses, aí o chinês ou o japonês que casa com um branco, e aí vai virando uma mistura. Então, é esse o terceiro elemento. Isso se chama miscigenação, essa mistura. O que acontece? Lá na casa da professora Selma, o pai da professora Selma, ele não é branco, mas ele tem uma pele bem clara. Já a família da minha mãe, ela tem uma cor negra. E o que aconteceu com a professora Selma? Olha aqui, a professora sai com essa mistura na cor de pele. Isso se chama uma miscigenação. E tem também a mistura não só da cor de pele, como também ali a religião, a cultura, a forma como as pessoas vivem, que vão passando aí de um para o outro nessa mistura. Então, vamos aqui para a nossa primeira atividade. Com certeza o papai e a mamãe ou a vovó, alguém foi lá na escola e já pegou essa atividade para vocês. Vocês vão pegar essa folha e ela está inteirinha e tem uma tesourinha no meio. Então, eu peço que vocês recortem ali onde está a tesourinha e vamos usar a primeira parte dessa folhinha, que está exatamente como está aqui no quadro da professora. Tem lá a data, que vocês vão colocar a data de hoje, que vocês estão assistindo a aula, o tema contribuições indígenas, e vocês vão completar esta frase utilizando as palavras que estão nesse quadro colorido aqui, ó, tá vendo? Para dar sentido a esta frase. Então, tudo que está aqui foi tudo que a professora já falou para vocês inicialmente. 5 minutinhos para vocês conseguirem completar a frase. Vamos lá.
E aí, crianças, conseguiram completar a frase? Foi fácil? Foi difícil? Ah, foi tranquilo, não é verdade? Então a professora já estava falando. Então veja lá no primeiro espaço. O Brasil, não foi a primeira imagem que a professora trouxe, ainda falou várias vezes. O Brasil era povoado pelos indígenas. Falamos e ainda mostramos a imagem dos indígenas. Povoado pelos indígenas e com a chegada dos portugueses, mostramos também a imagem dos portugueses ali chegando e os africanos, que os portugueses foram lá e trouxeram os africanos à força, que a professora falou. E começou a ocorrer olha a palavrinha que vocês aprenderam, a miscigenação, isso, racial no país. Então, essa frase aqui, ela traz assim completinha tudo que a professora falou até agora para vocês. O Brasil era povoado pelos indígenas, ali inicialmente os donos da terra, e com a chegada dos portugueses, não é verdade? E os africanos que eles trouxeram para o nosso país, começou a ocorrer essa miscigenação, que é essa mistura racial no nosso país. Foi tranquilo, não foi? Joia, então vamos para frente. Será que houve alguma contribuição dos primeiros habitantes do Brasil para a formação do povo brasileiro? O que vocês acham? Será que tem aí alguma contribuição dos indígenas ou não? E qual a importância de se conhecer os povos indígenas? Por que isso é importante? O que vocês acham? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha aqui, uma das contribuições aqui que a professora trouxe aqui dos indígenas, que é algo ainda muito presente, os utensílios de caça e pesca. Então olha aqui a imagem, os utensílios que eles utilizavam para caçar, para pescar, ali para a própria sobrevivência deles e também para se proteger ali daqueles animais ferozes, porque eles viviam ali na mata. Então eles usavam muito o arco, a flecha, aquelas lanças. Então é algo muito comum e que a gente vê ainda por aí. Utensílios domésticos, olha aqui aqueles cestos que a gente costuma ver, aquelas porungas que dá para fazer aquelas moringas tem umas moringas até de barro, não é verdade? Então a professora trouxe aqui algumas imagens de alguns utensílios aqui que eles utilizavam, que é muito comum, que nós vemos até hoje, não é algo estranho para nós, é uma contribuição desse povo indígena para nós, uma contribuição muito importante. O que mais que a professora trouxe? A alimentação, crianças. Veja a quantidade de alimentos que eles pegavam lá no meio da mata e que é algo muito forte na nossa mesa hoje. Então estamos falando aqui do milho, estamos falando da erva mate, estamos falando da mandioca, tem o peixe, o mamão, crianças. Quem que não gosta de um mamão, não é verdade? O tomate das saladas. Então há uma variedade as farinhas que eles faziam ali com a mandioca. Então há uma variedade muito grande na alimentação deles lá da época e que nós temos na nossa mesa hoje e que nós adoramos. Olha só que contribuição valiosa. Olha a quantidade de alimentos ali. Joia, que mais? O vocabulário, a forma de falar. Então, muitas palavras que usamos hoje têm uma origem, é de uma contribuição lá dos índios, uma contribuição indígena. Olha só a palavra abacaxi. Vocês sabiam que essa palavra é do vocabulário indígena? Abacaxi, catapora, jabuti, tamanduá, capivara, Morumbi, Tijuca, Itaipu, Ipanema, Mingau, Peteca, Tocaia, dentre outras palavras, muitas palavras. Vejam algum nome de lugares, igual Morumbi é o nome de um lugar lá em São Paulo, Jundiaí e vários outros, Jacaré também e muitas palavras aí são de origem do vocabulário indígena. O que mais que nós trouxemos aí de contribuições?
As ervas medicinais. Quem em casa aí não tem aquela plantinha que a gente usa ali para a gente fazer o nosso chazinho, aquele chazinho de hortelã, quando nossa barriguinha não está muito boa, o boldo, que é excelente, e várias outras. A professora trouxe aqui, ó, o orégano, o manjericão, que é um tempero que usamos. Então vejam, tudo contribuições, ervas, contribuições indígenas que eles iam lá na mata, porque eles não tinham uma farmácia. A farmácia deles era ali, a mata. O que eles precisavam e sentiam de dores ou de ferimentos pelo corpo, eram essas ervas que eles utilizavam ali. E olha aqui nessa imagem aqui de baixo, eles pegavam muitas dessas ervas e socava. E aí saía aquele sumo, e aí colocava ali numa ferida, né, que eles tivessem, ou eles tomavam, colocavam água ali e tomavam para poder sarar. Algo que é muito forte, muito comum é a gente tomar o boldo, o hortelã lá no chazinho, é algo que a gente sempre tem. O alecrim também, eu acho que é bem comum também. Então, a farmácia deles era a mata. E hoje, muitos dos nossos remédios que nós vamos lá na farmácia comprar são o quê? Baseados, a base deles é aqui, essas ervas. Então, dessas ervas fizeram esses remédios que hoje são industrializados e que a mamãe e o papai vai lá e compra na farmácia. Então, é algo muito importante. O artesanato, olha aqui a variedade de artesanatos, brincos, colares, cestos, olha aqui que bonito esses utensílios aqui para decoração. Então, bastante coisa. E aqui, o que a professora trouxe? As festas e os rituais dos indígenas. Então, essas festas deles, esses rituais, tudo tinha um porquê de estarem fazendo aquelas festas. Por exemplo, eles faziam festas quando eles queriam pedir alguma coisa, fartura na colheita, ou quando eles queriam pedir cura para alguém, para alguma pessoa ali da aldeia. Então eles faziam essas danças. Eles faziam também esses festejos aí quando a criança estava passando de uma fase para outra, da fase de criança para a fase adulta, que é algo também que fazemos até hoje na nossa casa, não é verdade? Quem aí com 15 anos não pensa numa festa, com 18 anos não pensa numa festa? Então é algo também que é uma contribuição lá dos indígenas para nós, que eles também faziam essas festas com as crianças quando passava de uma fase para outra. E essas danças também, eles também tinham as adorações deles, dos deuses que eles acreditavam. Então, quando eles queriam proteção de alguma coisa que eles achavam que era algum espírito do mal, assim como eles diziam, eles faziam também esses rituais aqui. Então, tudo tinha um porquê. E olham que eram festas e rituais bastante interessantes, não é? O que mais? A preservação das florestas. Olha que imagem linda que a professora trouxe aqui da criança abraçando ali a árvore. Significa o quê? Proteção. Então, isso é muito forte. Eles preservavam, sim, a natureza. E assim como nós temos a obrigação de cuidar dessa natureza. Não poluir os rios, não derrubar árvores. Para isso tem órgãos, tem leis que protegem a nossa natureza. E olhem aqui, aqui no rio, eles se banhavam nesses rios, águas todas limpinhas. Por quê? Porque eles não poluíam os rios. E assim deve servir de exemplo para nós também, não poluir esses rios, né? E cuidar de toda essa mata, porque é com essa mata, com essa beleza que a gente vai ter uma saúde melhor, não é verdade? Então a gente vai ter menos poluição, menos aquecimento, tudo isso depende de quê? De nós, que a gente preserve essa mãe, que é a nossa mãe natureza, tá joia? Então vamos aqui para a nossa segunda atividade. Pegue lá a folhinha de vocês. E eu quero que vocês observem aqui nessa atividade. Eu quero que vocês leiam aqui as frases e busquem aqui nesse caça-palavras, palavras corretas para completar a cruzadinha. Então, vamos lá. Tudo que está aqui, ó, tá vendo aqui? Vocês vão encontrar aqui, ó, e vão dar sentido para essas frases aqui, ó. Tá vendo?
Então, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Vamos lá, crianças.
Fizeram? Fácil ou difícil? Fácil? Mais ou menos? Então vamos lá. Modo de falar, o vocabulário, não é? Falamos bastante desse vocabulário, falamos algumas palavras que são as contribuições indígenas, palavras que a gente nem sabia, né? Por exemplo, o abacaxi, é algo que a gente não imaginava, né? Então o vocabulário dele é uma contribuição muito importante. Utilizados para transportar os materiais de caça e colheita, os utensílios, trouxe até algumas imagens para vocês. Na terceira, ervas e plantas que curam, a medicina, foi o que a professora falou, que a farmácia deles era ali na mata, então a medicina. Na próxima, alimentos como a mandioca, está dentro da nossa culinária, nossa alimentação. Número 5, acreditar no poder maior, a religião, aqueles rituais que eles tinham ali. Então, eles tinham uma característica muito deles ali, né? O porquê de todos aqueles rituais. Então, a religião deles era algo bem peculiar. Riqueza natural. As florestas é uma riqueza natural. Usavam fibras e sementes como artesanato. Olha aqui, ó, o artesanato, como os ornamentos. Então, o artesanato era algo também muito importante. E a última ali, ó, as comemorações finais de colheita, que são aquelas festas que a professora trouxe ali nas imagens para vocês. Joia? Então, vamos retomar para ver se atingimos o objetivo da nossa aula, que é conhecer e identificar as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Então, atingimos esse objetivo? Sim, atingimos, conseguimos ver aí bastante contribuições que esse povo indígena trouxe para nós e que é muito importante e que está muito presente na nossa vida. Então, atingimos sim o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Joia! Crianças, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, tenham aproveitado bastante. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu, professora Joselma, estou aqui para mais um momento da matemática, um momento em que nós vamos trocar ideias sobre matemática, como resolver situações e várias coisas bem legais. Preparados? Porque hoje a aula está monstruosa. Como assim monstruosa, professora? Sim, vocês já vão ver na atividade que nós vamos resolver. Vejam lá então. Resolva as operações e desenhe o seu monstro de acordo com os resultados. Olhem só essa tabela que nós temos. Então prestem bem atenção que a professora vai explicar e você vai fazer aí na sua casa o seu monstro. Mas posso fazer qualquer monstro? Não! Ele vai ser construído de acordo com o resultado das operações. Então, presta atenção lá. Nós temos lá, formato do rosto, 5 mais 3. Então, o formato do rosto vai ser de acordo com o resultado dessa operação, 5 mais 3. Ali nós temos o 8, o 53 e o 9. Então, de acordo com o resultado, vai ser o formato do rosto do monstro. Olhos, 7 menos 3. Olha aí, agora nós já vamos fazer uma subtração. Nariz, 4 mais 6. Agora observem lá o nariz, tá? Que vai ser construído de acordo com o resultado. Nós temos 3 opções ali. Boca, 9 menos 2, outra subtração. Também temos 3 opções ali. E o cabelo, 8 mais 3. São operações simples, você vai usar a sua estratégia para a resolução. Você pode contar nos dedinhos, usar tampinhas, fazer ali a operação convencional, montar ali a operação convencional.
Você vai usar a sua estratégia. Observe bem aí, então. Agora, nós vamos, olhe lá, formato do rosto, 5 mais 3. Então, nós já sabemos que o monstro vai ter este formato para o rosto dele, tá? Conta lá, 5 mais 3, 5, 6, 7, 8, deu 8 o resultado. Então, nós temos ali o formato do rosto do monstro. Agora, vocês observem bem, façam as operações ali e vão construindo o monstro de vocês. Para isso, vocês vão ter 5 minutinhos. Bora lá, crianças!
aí, pessoal, construíram o monstro? Vamos lá, então? Vejam lá. Formato do rosto, nós já sabemos que dá 8, né? Então, fizemos lá o formato do rosto. 7, eu tiro 3. Quanto que fica? 4, você acertou? Então, olha lá os olhos do monstro. E o nariz? 4 mais 6, deu 10. Olha lá o nariz do monstro. E a boca? 9 menos 2, eu tenho 9, eu tiro 2. Resultado 7. E o cabelo? 8 mais 3, 8. 9, 10, 11. Então, eu já tenho o cabelo do monstro. Olha lá, já fiz o meu monstro. E agora, pessoal, e vocês aí, como que ficou o monstro de vocês? Olha lá, pessoal, como que ficou o meu monstro e o seu monstro? Como que ficou? Não se esqueça de dar um nominho para ele, tá? Um grande abraço e até o próximo Momento da Matemática com a professora Joselma. Se cuide!